Mas acho que o Flamengo tem que ser inteligente hoje. Já tem o resultado de 1-0, saber jogar, administrar essa vantagem. E aí, de repente, né, num contragolpe, vai lá e define a partida. E aí teríamos aquele Fla-Flu tão esperado. Imagina o Rio de Janeiro, Fla-Flu na Libertadores, o Flu muito bem comandado pelo Diniz e o Flamengo sempre perigoso na Libertadores. 2 motivos pra... Fala, nação, bora para mais um vídeo aqui do canal. Galera, separei aqui as últimas notícias do Flamengo para esse jogo contra o Olímpia. Eu já quero saber o seu palpite para esse jogo. Quem sai desse jogo com a classificação para as quartas de finais, Flamengo ou Olímpia? Lembrando que quem passar desse jogo vai jogar contra o Fluminense. Se for o Flamengo, vai ser um Fla-Flu histórico, como foi agora pela Copa do Brasil desse ano. Imagina também um Fla-Flu pela Libertadores, vai ser um jogão. Então o Flamengo tem que vencer esse jogo. Meu palpite para esse jogo é 1-0 Flamengo. Vai ser um jogo muito difícil. Gabigol ainda é dúvida para esse jogo, mas eu tô muito curioso para saber o seu palpite. Vamos ver se você é bom de palpite mesmo e vai acertar o placar desse jogo. Não esqueça de deixar seu comentário aqui abaixo e já vai aproveitando e vai deixando seu like, beleza? Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Ai, que coisa gostosa! Coisa linda. Já tá na semi já, gente. Que isso? Não. Que isso? Não, mas tem assunto pra depois. Bolívar e Internacional, isso já está confirmado. E Fluminense esperando ou por Olímpia ou por Flamengo, que se enfrentam hoje, 9 da noite. E o Mengão chegou turbinado pela torcida, preparado e motivado para, quem sabe, promover mais um Fla-Flu eliminatório no ano. De brasileiro, só falta o Flamengo decidir o futuro na Libertadores. Se segue ou sai. Mais tarde, contra o Olímpia, o rubro-negro tem a vantagem. Venceu o primeiro jogo por 1-0 com gol de Bruno Henrique no Maracanã. Um empate no Paraguai é suficiente para avançar. Em caso de classificação, o Rio de Janeiro vai parar. Já pensou um Fla-Flu nas quartas da Libertadores? Bom, Fernando Diniz já fez a sua parte. Agora é com Sampaoli. E o técnico argentino tem quase todo o elenco à disposição. O único desfalque para a partida de hoje é o volante Eric Pulgar, ainda tratando de lesão na coxa. O zagueiro Léo Pereira e o lateral Felipe Luiz, poupados do duelo com o Cuiabá por problemas físicos, voltaram a ser relacionados. No último treinamento, um susto, Gabigol torceu o tornozelo. A torção foi considerada leve e o atacante não preocupa. Até a noite, tudo pode mudar. Até porque Sampaoli não repetiu nenhuma escalação desde que chegou. O treinador não costuma dar pistas. Mas um provável time tem Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira ou Davi Luiz, Felipe Luiz ou Ayrton Lucas. No meio, Alan ou Vitor Hugo, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Tem que nos preparar, que vai ser jogo duro, jogo forte, com cabeça no lugar, mas imprimir o nosso ritmo, como a gente sempre faz, para a gente poder vencer a partida. A temporada de 2023 do atual campeão da Libertadores trouxe muita desconfiança para o torcedor. A distância para o líder Botafogo no Brasileirão incomoda. Os títulos que ficaram para trás com Vitor Pereira também, como Mundial de Clubes, Campeonato Carioca, Recopa e Supercopa. Além disso, a classificação em segundo lugar na fase de grupos do torneio internacional não foi bem vista pela torcida, que cobra um desempenho melhor em todas as frentes. Essa conversa fiada que a gente escolhe campeonato, o Flamengo disputa os campeonatos, ganha uns, perde outros, ganha mais do que perde, vem aí, pelo menos nesses últimos anos aí. A gente tenta sempre. Só que a gente tem adversários fortes também, eu até entendo algumas críticas, a gente tanto tempo ali não tá na ponta da tabela do brasileiro, mas pode ter a certeza, pelo menos eu, que se tem um campeonato que eu gosto de ganhar, é o Campeonato Brasileiro. Então eu gosto muito desse Campeonato Brasileiro, muitas vezes não é possível. Apesar dos problemas do início do ano, o Fla está vivo no Brasileiro, na Copa do Brasil e hoje tem mais uma chance de mostrar a força desse elenco milionário na Libertadores.
Olha, o Flamengo, a gente sabe que é um time muito bem preparado para a Libertadores. O Sampaoli até comentou que o time tem muito mais ímpeto quando está nas Copas, na eliminação, do que propriamente no Campeonato Brasileiro, e que ele gostaria até de igualar isso. O Olímpia é um adversário chato, espera, tranquilo. Saiu com uma sensação de que 1-0 até ficou legal, dava para reverter em casa. Mas eu acredito na classificação do Flamengo, Denilson. Se a gente ver um Flamengo que a gente está acostumado a ver no nível mais alto, não só técnico, mas também de concentração, Loirão, eu acho que o Olímpia vai ter dificuldades até de avançar. A gente tem que encontrar um Flamengo, a gente está vendo a imagem do Bruno Henrique comemorando e parece que ele alcançou o nível ideal físico, ele depende muito dessa arrancada pelos lados do campo. A volta do Gabigol, tem ali duas dúvidas, né, na cabeça do Sampaoli e Ayrton Lucas, que eu iria de Ayrton Lucas em vez de Felipe Luiz. E aí o Léo Pereira, que volta de lesão, no lugar do Davi Luiz, que jogou contra o Cuiabá. Eu iria de Davi Luiz, até por uma questão física e de intensidade que provavelmente o Olímpia vai impor dentro da partida. Eu iria de Felipe Luiz, porque acho que ele compõe melhor essa função de um terceiro zagueiro, não é? De marcação. E lembrando que a vantagem é do Flamengo. Quem tem que se jogar, quem tem que fazer alguma coisa é o Olímpia. Então o Flamengo, que é um time, eu entendo a sua posição, que é naturalmente ofensivo, pela característica dos seus jogadores, mas acho que o Flamengo tem que ser inteligente hoje. Já tem o resultado de 1-0, saber jogar, administrar essa vantagem. E aí, de repente, né, num contragolpe, vai lá e define a partida. E aí teríamos aquele Fla-Flu tão esperado. Imagina o Rio de Janeiro, Fla-Flu na Libertadores, o Flu muito bem comandado pelo Diniz e o Flamengo sempre perigoso na Libertadores. 2 motivos para torcer para brasileiro, né, na Libertadores. Coisa. Flamengo e depois ter esse confronto com o Fluminense. Nem quero pensar nesse confronto, nem quero pensar muito em sequência, vamos passo a passo. Depois eu vou te perguntar para quem que você prefere. Melhor não, melhor é só aquela coisa tipo, fica calada, não fala nada, fica fria. Você prefere enfrentar quem? Ó, otimismo em Assunção, a torcida do Olímpia, que, como destacou o Jean Oddi, primeira vitória sob o comando do Tique Arce foi o 5-3 contra o Guarani no final de semana, né? E conseguiu, como o Rafael Prats, semana passada a gente fez aqui um Sai do Muro, e o Rafael Prats apostou que seria só 1-0 pro Flamengo, como realmente foi. Eu lembro que eu falei 3-0 Flamengo, professor... Eu falei 4. Você falou 4, todo mundo esperando que o Flamengo fosse deitar para cima do Olímpia no Maracanã e conseguir uma boa vantagem. Ele conseguiu a vantagem, mas a vantagem mínima que deixa o Olímpia com essa esperança, com esse otimismo que o Jean Oddi acabou de trazer. O otimismo do Olímpia passa muito pelo jogo de ida, quando o Olímpia foi muito competitivo. Ele conseguiu, sim, bloquear muitas ações ofensivas do Flamengo. O Flamengo teve dificuldade de gerar o jogo que costuma jogar. O Olímpia sabe que em casa é muito mais forte, que essa torcida que vai fazer o mosaico, citado aí pelo Jean, ela joga junto com o time e ela já ganhou o jogo, já empurrando o time, desnorteando o adversário. É muito intenso o ambiente no Defensores del Chaco. Mas a grande questão do Olímpia, do otimismo do Olímpia, por um certo ufanismo da mídia local, da torcida local, que está sempre insuflando a torcida no sentido de que o Olímpia é um tricampeão da América, o Olímpia já conseguiu feitos que pareciam impossíveis, o rei de Copas, o decano. Então, eles usam muito esse argumento para insuflar essa esperança, essa chance de que o Olímpia pode passar. Não, somos fortes, sim, somos grandes, sim. Agora, isso tem um efeito dentro do jogo, psicológico. O efeito psicológico sempre tem um papel dentro da partida, e isso inflama a torcida, isso pode também contagiar jogadores, porque o Arce falou, vamos à morte para esse duelo com o Flamengo. E eles deram tudo o que podiam no Maracanã. A grande questão do jogo de hoje é, não adianta só se defender. O Olímpia tem que atacar. O Olímpia tem que fazer pelo menos um gol. Não acho que vai sair aberto para o jogo, acho que vai continuar se defendendo muito, vai tentar eventualmente sair numa bola lançada, tentar uma falta, bola parada, nessa goleada aí de 5-3, né, o jogo maluco que foi no final de semana no Clássico com o Guarani, quase todos os gols foram de cabeça. Então, uma questão para o Flamengo olhar, estão trabalhando muito essa questão de bola aérea, então vão tentar um lançamento para cavar uma falta na intermediária e aí leva todo mundo para tentar um gol de cabeça. E aí, se fizerem um gol, aí fica complicado o jogo, porque eles vão se trancar lá atrás e é difícil se furar o bloqueio defensivo. Antes de o professor e o André também falarem, quero voltar lá com o Jean Oddi para a gente falar um pouco mais
do Flamengo, do que esperar desse time do Sampaoli, que oscila muito. Tem grandes atuações, como teve contra o Grêmio, por exemplo, na Copa do Brasil, lá jogando em Porto Alegre. Tem atuações muito ruins, né? Com o time titular, às vezes com o time mesclado, às vezes com o time reserva, como, por exemplo, contra o Cuiabá no final de semana. E o Sampaoli já falou, Jean, não foi uma vez só, que nas Copas eles parece que se dedicam mais e alguns jogos no Brasileiro nem tanto. De qualquer maneira, é um Flamengo de muita qualidade técnica e, na minha visão, com uma experiência de vários jogadores que não tem medo de estádio lotado, que não sentem. Eu não sei o que você pensa em relação a isso, o que você tem de informação em relação ao time, Jean. Pois é, Abel, acho que assim, até baseado no que você disse, uma certeza a gente tem, será um Flamengo muito forte em campo. Forte no sentido do potencial que tem, da capacidade que tem. Como você disse, o Flamengo às vezes vence jogos convencendo, como aconteceu, por exemplo, contra o Grêmio na Copa do Brasil, e talvez seja o único exemplo mais recente desse vencer e convencer do Flamengo. Mas o Flamengo vence muito, mesmo quando não convence, né? E aí a gente pode pegar o ótimo exemplo da partida contra o Atlético Mineiro, que foi uma partida em que o Flamengo não vinha bem, mas aí com a entrada do Arrascaeta, com a entrada da qualidade, acabou conseguindo uma vitória que até parecia improvável. O mais raro de acontecer é o que a gente viu com o Cuiabá. É o que a gente viu com o Bragantino, por exemplo, que é o Flamengo ser amassado pelos seus adversários e até adversários inferiores tecnicamente. Isso realmente é inadmissível, isso eu acho que não pode acontecer e o Sampaoli tem que dar um jeito de resolver. Agora, na maioria dos casos, o Flamengo vence, seja convencendo, como aconteceu contra o Grêmio, seja baseado na qualidade individual dos seus jogadores, como aconteceu contra o Atlético. Como vai ser hoje? Eu acho que aí você já deu uma pista, né? Teoricamente, o Flamengo parece ser uma equipe cujos jogadores se motivam mais, e a gente pode discutir se deve ou não ser assim, acho que me parece óbvio que não deve ser, mas que os jogadores entram de fato mais ligados e aí, mesmo que involuntariamente, nos jogos de Copas. A gente está falando de uma oitava de final de Libertadores, então é normal que numa partida como essa, com toda a empolgação do ambiente, né, com todo o clima que vai ter, os jogadores estejam absolutamente envolvidos nesse jogo, absolutamente envolvidos na partida. Esse não deveria ser um problema. Claro que vai depender muito do que o Olímpia vai ou não conseguir fazer, do ritmo que vai conseguir impor, mas tecnicamente o Flamengo é quem deveria se impor, porque é a equipe melhor, eu acho que isso ninguém aqui, mesmo no Paraguai, duvida. A gente tem algumas dúvidas aí em relação à escalação, né? Eu acho que seria importante para o Flamengo o Felipe Luiz voltar ao time, por melhor que seja o Ayrton Lucas, por melhores que tenham sido suas partidas na temporada, você ter um lateral de um lado mais agudo, do outro mais construtor. Ainda mais porque você está falando de um Felipe Luiz que é um cara mais construtor e que tem um jogador à frente dele mais agudo, que é o Bruno Henrique, eu acho que seria mais interessante para o Flamengo. E tem a questão da experiência que você citou. Então, um jogador desse nível também, estando bem fisicamente, evidentemente, estando com condições de jogar 100% do ponto de vista físico, pode ser importante. Mas é o que você disse, Abel, é tão imprevisível a gente tentar adivinhar qual vai ser o Flamengo do dia, se vai ser o Flamengo que vence e convence, se vai ser o Flamengo que apenas vence, ou se vai ser o Flamengo que decepciona, como a gente viu em algumas oportunidades também, é difícil saber. Eu acho que essa última versão do Flamengo decepcionante, como a gente viu com o Cuiabá, com o Bragantino, eu acho que esse é bastante improvável. A escalação, mais ou menos, acho que todos nós sabemos qual vai ser. Mas muitas vezes a escalação não diz muito sobre a postura, sobre a maneira que o time vai entrar dentro de campo. Isso o torcedor vai ter que esperar até as 9 da noite. Obrigado, Jean Oddi, ao vivo lá de Assunção, trazendo tudo de Olímpia e Flamengo. Bom dia, bom trabalho por aí, Jean. Valeu, um abraço, amigos. Provável escalação do Flamengo de tanta gente na tela. O Flamengo de Jorge Benjor, de Fio Maravilha, de Zico, Adílio Andrade e Júnior. De Sandra de Sá. Flamengo de Zinho, do Tetra e de... Sandra de Sá. Sensacional. Grande Jorge Sampaoli, com Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira ou Davi Luiz e Felipe Luiz. Ou Ayrton Lucas, são muitas opções para o Sampaoli, como por exemplo... Uma melhor que a outra. Gerson ou Vitor Hugo. Eu acho que vai Gerson, né? Ah, imagino que sim. O Alan, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol,
é o provável Flamengo para enfrentar o Olímpia. Repito, transmissão exclusiva ESPN e Star Plus, Olímpia e Flamengo. O Flamengo buscando a vaga e de olho nele, no Guilhermo Paiva, em 5 jogos pelo Olímpia nesta Conmebol Libertadores, tem 4 gols e 1 assistência. Comentário rápido do professor Celso Zelt, por favor, porque já temos um convidado para falar de um provável Fla-Flu, um convidado do Fluminense, hein? A teoria da Flamengo, só que Libertadores não é campeonato para teoria. Então, tá aí a graça desse jogo de hoje, né? Um Flamengo irregular, num campeonato que promove surpresas, numa noite de Libertadores. Vai ser uma noite de Libertadores, que o Flamengo faça valer essa sua maior qualidade técnica. Muito bem. Eu pedi um comentário rápido, professor, porque já temos John Kennedy, destaque do Fluminense, classificado. Ele é rápido, não é? Então o vídeo de hoje foi isso, nós só vimos aí as últimas notícias do Flamengo. Lembrando que o Flamengo só precisa empatar esse jogo para se classificar para as quartas de finais. E lembrando que se o Flamengo passar, vai pegar o Fluminense e vai ser um Fla-Flu histórico. Imagina aí Flamengo e Fluminense nas quartas de finais da Libertadores. Já foi um jogão pela Copa do Brasil desse ano. Imagina como vai ser pela Libertadores. Então, como o Flamengo venceu o primeiro jogo por 1-0, ele tem a vantagem do empate. Mas o meu palpite para esse jogo é 1-0 Flamengo. E eu quero saber o seu palpite, torcedor. Deixa aqui abaixo nos comentários. Estou muito curioso para saber se você vai acertar o placar desse jogão. Lembrando que o Gabigol é dúvida para esse jogo. Teve um entorse no último treino. Então ainda não é certo se o atacante do Mengão vai jogar esse. E só para avisar vocês, galera, esse jogo será transmitido apenas pela ESPN e pela plataforma Star Plus. Então se você quiser assistir o jogo, fique ciente que só vai ter apenas estas transmissões do jogo. Mas então é isso, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa o seu like abaixo e também não esqueça de deixar seu comentário aqui abaixo, beleza? E também já vai aproveitando, se você não for inscrito, se inscreva-se aqui abaixo. Ative o sininho de notificações para receber conteúdo sempre que eu postar aqui no canal. Mas então é isso, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou!